Fala pessoal, bem-vindos a mais essa explicação, onde a gente vai mergulhar fundo nas realidades clínicas, das dificuldades motoras, de um jeito bem claro e estruturado. É super comum a gente observar o desenvolvimento infantil e notar que alguns pequenos simplesmente travam em tarefas que parecem fáceis. Mas o que será que está rolando nos bastidores neurológicos dessas crianças? Hoje, nosso objetivo é aplicar um verdadeiro raciocínio clínico profissional para desvendar esse mistério de uma vez por todas. Imagina aquele cenário clínico clássico que a gente vê direto. A criança chega aos 6 anos e a simples tarefa de recortar um papel ou segurar um lápis parece um bicho de 7 cabeças. A partir dessa pergunta, a ideia é a gente revelar toda a mecânica oculta que impede que esses marcos fundamentais do desenvolvimento sejam alcançados. Para organizar o nosso raciocínio de hoje, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos: o desafio motor oculto, os 3 sistemas integrados, os sinais de alerta críticos, o grande erro do treino direto e, para fechar, a pirâmide de intervenção. Começando logo pelo nosso primeiro ponto, o desafio motor oculto. Olha só que interessante. Aos 6 anos, a gente espera clinicamente que a criança já consiga usar uma tesoura com controle básico, desenhar formas simples, correr e mudar de direção rapidinho e iniciar aquela escrita mesmo que ainda meio imatura. Se isso está faltando, não é só uma questão de dar mais tempo, tá? É um indicativo bem claro de um atraso significativo no desenvolvimento que pede um olhar mais apurado. Sabe aquela história de que a criança só não aprendeu a fazer? Esquece isso. A dificuldade de recortar ou desenhar é literalmente a ponta do iceberg. Quando a gente vê falhas repetidas nessas tarefas, o buraco é mais embaixo, apontando para questões estruturais profundas na forma como o cérebro está processando o movimento. E isso leva a gente direto para a seção 2, os 3 sistemas integrados. Pense no corpo como uma grande orquestra, onde 3 sistemas precisam tocar juntos. O sistema cognitivo, ou executivo, é o maestro, planejando e monitorando a ação. O sistema sensorial, com a propriocepção e a parte vestibular, funciona tipo um GPS, garantindo que o corpo responda com precisão no espaço. E o sistema práxico é o executor, sequenciando e coordenando os músculos. Para a criança escrever uma simples letrinha, esses 3 precisam trabalhar numa harmonia absurda. E aqui entra o peso clínico da coisa, olhando para o que o DSM-5 traz para a gente. Ele detalha o transtorno do desenvolvimento da coordenação, o famoso TDC, e as dispraxias. A gente está falando de um colapso que acontece lá no sistema práxico. O DSM-5 deixa claríssimo que, nesses casos, a execução motora fica muito abaixo do esperado para a idade, interferindo de cara nas atividades do dia a dia. É o cérebro esbarrando no sequenciamento e na automatização. Beleza, mas e na prática? Vamos para a terceira parte, os sinais de alerta críticos. Sabe quando a criança foge de tarefas de colorir, ou parece meio desastrada, não consegue imitar um gesto direito, ou erra a sequência da ação? Até mesmo quando coloca força demais e rasga a folha, ou segura o lápis tão frouxo que nem marca o papel. Olha, isso não é falta de interesse, não. São bandeiras vermelhas bem nítidas gritando que a comunicação entre o planejamento e a execução está falhando. O contraste aqui é genial. Criança se cansa rápido escrevendo, e o pessoal logo chama de quê? Preguiça. Mas presta muita atenção. Essa fadiga rápida é, na real, um indicativo fortíssimo de um déficit crônico no planejamento motor e na integração sensorial. O cérebro dela está gastando uma energia colossal para tentar organizar movimentos que já deveriam ser automáticos. A exaustão mental e física ali é super real. E isso nos joga direto para a quarta parte do nosso papo, o erro do treino direto. Nosso instinto é básico, né? Se a criança não consegue escrever, dá-lhe folha de caligrafia. Não consegue cortar? Mais papel e tesoura. Só que a realidade clínica prova que esse treino direto é ineficaz e até prejudicial. Focar na repetição cega da tarefa final sobrecarrega a memória de trabalho da criança e falha completamente em organizar os sistemas cerebrais que a gente acabou de ver. Isso bate perfeitamente com a teoria da carga cognitiva. Tentar forçar uma tarefa complexa num sistema nervoso que ainda não está organizado para isso, simplesmente estoura a capacidade de processamento da criança. O cérebro entra em colapso e a aprendizagem de verdade não acontece. O que sobra é só frustração. Então, qual é a saída? Vamos para a nossa quinta e última sessão, a pirâmide de intervenção. É aqui que a gente muda a rota do desenvolvimento e entende onde o psicomotricista e o psicopedagogo entram como verdadeiros arquitetos. Olhando para essa pirâmide, fica claro que a motricidade fina está lá no topo. Ela é a consequência, não o começo. Antes dela vem a praxis, no meio. E tudo isso tem que ser erguido em cima de uma base muito sólida de regulação do corpo e do sistema nervoso.
Lá na base, o foco total é regular o corpo. É aqui que o psicomotricista faz a mágica acontecer, usando atividades de pressão profunda. A gente está falando de coisas como empurrar uma almofada pesada, brincar de cabo de guerra puxando uma corda ou transpor obstáculos com movimentos bem amplos num circuito motor. Isso dá aquele input proprioceptivo que é essencial para acalmar e organizar o sistema nervoso antes de qualquer tarefa refinada. Subindo um degrau, o foco no nível intermediário é ensinar o cérebro a planejar. E a gente faz isso com práticas de imitação de gestos complexos, sequenciamento e jogos de comando tipo o mestre mandou. É o treino da praxis pura, criando aquela ponte vital entre a intenção cognitiva e execução física do corpo. E só depois que a base e o meio estão seguríssimos é que a gente chega no topo. Aí entram as atividades finas, rasgar papelzinho com precisão, encaixar pecinhas, treinar a pinça progressiva e os exercícios de pré-grafismo. É nessa hora exata que o psicopedagogo brilha, pavimentando o terreno e criando as pontes definitivas para a vida acadêmica e para a escrita. E a ciência é categórica sobre isso. A aprendizagem não se dá por repetição vazia. Nossas crianças precisam de organização neural, que se constrói aos poucos, através de experiências ricamente estruturadas, onde os sistemas cognitivo, motor e emocional trabalhem juntos e não com um simples treinamento direto e exaustivo. Tem uma analogia clínica maravilhosa que resume tudo isso perfeitamente. É como pedir para a criança escrever sem ela saber segurar o lápis mentalmente. Faz todo sentido, não é? Cobrar a ponta dos dedos quando os alicerces neurológicos ainda não estão prontos é chover no molhado. Tratar a base é, com certeza, o único jeito de ter resultados de verdade. E isso deixa a gente com uma provocação super importante para fechar o nosso papo de hoje. Se a gente sabe que o cérebro funciona assim, como podemos integrar melhor essas experiências motoras bem estruturadas no nosso dia a dia? Como transformar os ambientes de aprendizagem para que eles realmente conversem com o cérebro em movimento? Fica aí a reflexão para a gente pensar nas próximas abordagens. Valeu por acompanhar mais essa explicação e até a próxima!